Amém, mas eu vou continuar só compartilhando, continuar o que já foi iniciado aí, grandes palavras, grandes ensinamentos, a irmã Carla trouxe, o irmão também, esqueci o nome dele, o irmão Paulo Vitor. É só glória em glória, é só compartilhar do pão aí. E vamos continuar partindo esse pão maravilhoso que é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento, que é a palavra do nosso Pai. Então eu só vou compartilhar com os queridos e trazer um grande alerta para aqueles que saíram ou estão para sair de uma denominação, instituição religiosa, ou que se encontra numa situação chamada desviado. Muitos líderes aí evangélicos, religiosos, que eu não vou intitular de pastor porque não merece isso, costumam apontar o dedo para a pessoa que se afastou ou saiu, costumam intitular e rotular ele de desviado. Olha lá o desviado, né? Desviou, saiu da minha denominação, está desviado. E aí o restante da comunidade também rotula, né, a pessoa de desviado. Então, o pão que eu vou partilhar aqui com os queridos é referente a isso, justamente isso. Então, para você que se encontra nessa situação de que te rotularam de desviado, né, que você desviou, que você não está em comunhão com a igreja, que você saiu da cobertura espiritual do líder lá que se chama pastor, né? É justamente para você, especificamente para você hoje, nesta palavra. E creia, você vai se libertar deste engano. Você vai se libertar deste grande engano. Por quê? Porque, como diz as Escrituras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, especificamente para você. Eu até Amém, digo isso para irmão. você porque Amém. Verdade. eu me encontro nessa situação. Eu sou um deles. Eu sou um dos desviados. Na ótica deles. Então, eu me coloco na mesma condição que você. Desviado, eu também estou desviado. Então, vamos entender, primeiro, o que é a verdade, o que é a mentira e o que é desviar, de onde e do que. Você vai entender no final e vai se libertar desse engano, desses tais aí líderes que não merecem nunca ter o título de pastor, porque está muito longe disso. Então eu vou pedir para os queridos acompanhar nas suas escrituras, na sua Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 19. Tiago, capítulo 5, versículo 19. Está lá perto de 1 Pedro, pertinho de Apocalipse, vem de trás para frente, você acha mais fácil. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte. Diz o seguinte. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então vamos lá, vamos começar. Principalmente você, pastorzão, que nos acompanha pelo YouTube, ou que vai ouvir futuramente esse vídeo pelo YouTube, através do computador de alguém. Principalmente para você, presta atenção. Você que fica enganando as pessoas. Se existe algo que a pessoa possa se desviar, é unicamente e simplesmente a verdade. E quem é a verdade?
Quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Se existe uma pessoa da qual, ou um ensinamento da qual, um ser humano possa se desviar, não é de uma denominação, meu querido. Não é de uma instituição religiosa. Não é de um clube podre que se auto-intitula igreja. E isso eu digo de boca cheia, principalmente para você, pastor, ouvir. Isso que você dirige é um lixo, é um clube. Eu oro pelas pessoas que frequentam esse seu lixo. Eu oro para que o Pai resplandeça a verdade a estes, para que eles saiam desse lixo que você mantém. E que você fica apontando o dedo para as pessoas, dizendo que elas estão desviadas, e fica pressionando essas pessoas, julgando e apontando o dedo. Muito pelo contrário, pastor, ela não está desviada, ela encontrou a verdade. A verdade encontrou ela. E glórias ao Pai por isso, que a verdade me encontrou, que a verdade te encontrou, meu querido amado. Então vamos continuar. A palavra está bem clara, pastor. Se alguém se desvia da verdade. E a verdade não se chama denominação evangélica institucional, que cobra dinheiro. A verdade é nosso Adonai Yeshua, Jesus, a única verdade. Continuando, acompanha lá no livro de 2 Timóteo, no livro de Shaul, no livro de Paulo. Segundo livro de Timóteo, volta um pouquinho. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, quando a pessoa se desvia ou se recusa em algum determinado momento, ela se recusa a dar ouvidos à verdade e se desvia e volta-se para mitos ou fábulas ou enganos, que é exatamente, pastor, o que você prega na sua denominação, mitos e fábulas e mentiras. Porque se fosse dito a verdade em cima deste lixo que você chama de púlpito, as pessoas acordariam e seriam libertas porque conheceram a verdade, e a verdade liberta. Mas, recusando-se a dar ouvido à verdade, voltam-se a fábulas e mitos que o senhor, pastor, prega insistentemente, quase que todo dia, e principalmente aos domingos. Então vamos continuar. Abre a sua Bíblia no livro de Tito. É um pouquinho mais para frente agora. Logo em seguida, logo depois do livro de Timóteo, o livro de Tito, né? Capítulo 1, versículo 14. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Eu vou até ler o 13 para contextualizar, né? Para dar a entender, para não pegar versículo solto. O 13. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda severidade. Paulo falando com Tito. Esse testemunho é verdadeiro, o testemunho de Yeshua. Portanto, repreende-os com toda severidade para que se submetam a uma só fé sadia.
não dando ouvidos a fábulas judaicas, costumes judaicas, fábulas judaicas ali, né? Nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Está dizendo aqui, meu querido pastor, que a pessoa se desvia da igreja, que você chama de igreja? Está dizendo que a pessoa se desvia da denominação institucional religiosa que você dirige? Pelo que a Escritura explica, ou a pessoa segue a verdade ou ela se desvia da verdade. Então, volto a dizer, você apontar o dedo para as pessoas injustamente e dizer que elas estão desviadas, alto lá, hein? Cuidado com a sua língua, pastor. Continuando. Livro de João, capítulo 18. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Só abrindo um parênteses, colocando um comentário aqui a todos os participantes aqui do Hangout, que o Pai vos abençoe, sejam sempre muito bem-vindos. Aos do YouTube, sejam sempre muito bem-vindos. Você cristão ou não, você crente ou não, sejam sempre todos muito bem-vindos. Principalmente você, pastor, seja muito bem-vindo. E que todos saibam que aqui nós cremos na verdade, pregamos a verdade, vivemos a verdade e temos compromisso com a verdade. João capítulo 18, versículo 37. Que diz o seguinte: contudo, Pilatos lhe inquiriu, ou lhe perguntou, lhe requisitou, lhe questionou: então tu és rei? Pilatos perguntando a Jesus, a Yeshua. Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Tu dizes. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então, pastor, se os seus membros estão saindo da sua denominação, é porque eles pertencem a Adonai Yeshua, o Todo-Poderoso. E esses pertencem à verdade, não pertencem a você, pastor. Você não é dono de ninguém, nem da vida de ninguém. Então essas pessoas que estão saindo não estão desviadas, estão ouvindo a verdade. A voz da verdade, porque esses tais pertencem à verdade, e glórias ao Pai por isso. Continuando. Vamos voltar para 2 Timóteo. Vamos passear um pouquinho mais. Volta lá para 2 Timóteo. É bom porque pelo menos a gente fica craque nas Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso, corromperam a fé de alguns. Aí eu vou voltar um pouquinho para contextualizar esse texto que está um pouco fora, né? Para você entender. Eu vou voltar um pouquinho. Uma pergunta. Eu vou voltar um pouquinho. Alguém perguntou? Perdão, desculpa. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Bom, podemos continuar. Fica à vontade, hein, irmãos? Presença aí para interromper, fica à vontade.
que de repente eu não escutei aqui. Bom, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar no 15, tá? Para contextualizar bem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura, isto sim, dizendo a Timóteo, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer, dessas conversas inúteis, né? Tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes, que promovem conversas inúteis, entre eles se encontram Himeneu e Fileto. Agora vem, presta atenção. Eles, esses dois, e outros também, se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu e com isso corromperam a fé de alguns. Então aqui está um exemplo claro, querido pastor, que quem se desvia, quando se desvia da verdade, quando ele conhece de fato a verdade. Não é o simples fato de uma pessoa deixar de ir num clubinho podre, você já sai apontando o dedo, dizendo que a pessoa está desviada, perdeu a salvação, vai para o inferno. Toma cuidado com a sua língua, pastor, que se auto-intitula pastor. Então, quando a pessoa se desvia, ela se desvia da verdade. E quem é a verdade? É só você ler. Quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você vai descobrir quem é. Nunca vai ser essa sua instituição religiosa que você dirige. Continuando. Evangelho de João. Aliás, Evangelho de João não, perdão. 1 João. Agora está um pouquinho lá na frente. Primeira carta de João, lá perto de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19. Que diz o seguinte: desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele, do Pai. Interessante. Eu vou dar uma dica para vocês, todos aqui presentes e os que nos ouvem pelo YouTube e outros meios de comunicação. Quando alguém te perguntar, ô querido, de que igreja você é? Ô querido, de que denominação você é? Responda o seguinte: eu sou da verdade. É mesmo? Verdade? É uma nova igreja que abriu? Onde é que fica o endereço? Aí você abre as escrituras. Lá onde encontra-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você complementa com aquela passagem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós que somos da verdade, acalmaremos nosso coração. Então, meu querido pastor, não fica insistindo para as pessoas pertencerem à sua denominação, porque as pessoas não pertencem a uma denominação institucional que cobra impostos na forma de dízimos e ofertas. As pessoas pertencem à verdade. E quem é a verdade? E desculpa, meu querido pastor, mas você não tem autoridade nenhuma sobre ninguém. Eu refuto totalmente na presença do Criador a sua autoridade, dita autoridade. Você não tem autoridade de nada. As pessoas, os seres humanos, as vidas são ou serão da verdade. E glórias ao Pai por isso. Então, líder evangélico, atenha-se ou limite-se à sua vida. Cuide da sua vida. Não queira ser líder ou pastor de vidas, cujo pastor é um só, que deu a sua vida na cruz por nós e removeu a condenação que era nossa, removeu a dívida. Ele é o nosso pastor. Ele
tem autoridade sobre nós. E é dele que nós somos. Continuando. Livro de Hebreus. Volta um pouquinho. Hebreus capítulo 10. Você vai voltar um pouquinho só. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Que diz: por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, no erro, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, o sacrifício pelos nossos erros, pleno e total, este sacrifício já foi feito. Já foi consumado. Já foi removida a condenação para aqueles que assim o aceitam. Mas, se vivemos deliberadamente em pecado ou no erro, depois de termos recebido o quê? O pleno conhecimento da verdade. Não é depois que você entrou numa denominação. Entenda, quando você passa a frequentar um local chamado igreja, mas que de igreja não tem nada, tá? É denominação institucional com CNPJ. Quando você frequenta um clube como este, você não está sendo salvo de nada. A sua vida não muda em nada. Mas quando você toma conhecimento e o pleno conhecimento da verdade, aí sim você está liberto. Aí sim a sua culpa foi removida. Aí sim a sua condenação foi removida. Quando você conhece a verdade. Mas, depois de termos pleno conhecimento da verdade, se vivermos de propósito no pecado e pecando de propósito, aí, meu querido, não resta mais sacrifício nem para mim e nem para você. Então ficou claro, conhecimento da verdade. Continuando um pouco mais, 2 Timóteo, a gente vai voltar lá em 2 Timóteo, novamente. 2 Timóteo, capítulo 2, Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 25. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Que diz o seguinte: deves saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. A coisa mais importante, meu querido, para o cristão, para aquele que aceita ao Senhor, para aquele que aceita a sua obra redentora e crê no coração, a coisa mais importante é que você caminhe, ou seja conduzido ao pleno conhecimento da verdade, porque é a verdade que te liberta. Não é uma denominação institucional, não é você frequentar um local e tampouco ser enganado por aqueles que se chamam pastor. É você buscar a verdade com a verdade. Nas escrituras de preferência, claro. Então, aqui está dizendo, deve saber corrigir com mansidão aqueles que se opõem, né, a nós. Corrigir com mansidão. Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Continuando. Evangelho de João 16. Evangelho de João 16. Versículo 13. Vamos lá. No entanto, quando o Espírito da verdade vier,
ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Então agora, nesse ponto aqui, só vou ter que citar rapidamente. Quando ele diz, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, o Espírito da verdade, não do erro e da mentira, porque o Espírito do erro e da mentira também opera nesse mundo. Infelizmente, ele opera. Mas, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em todas as denominações evangélicas. É isso que está escrito aqui? Eu vou repetir. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda Assembleia Universal, Presbiteriana, Metodista, Wesleyana, Católica, Mundial do Poder de Deus, Quadrangular, É isso? Eu vou repetir. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é uma só. A verdade não são placas de clubes que brigam entre si por causa de membros e se mordem uns aos outros por causa de membro. A verdade é uma só. E a verdade não se encontra em clubes feitos de alvenaria de concreto de pedra. Continuando. No mesmo Evangelho de João, volta um pouquinho, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Isso é tradução King James. Eu vou até pegar uma tradução aqui, João Ferreira de Almeida, para a gente comparar um pouquinho. João 15, 26. Que diz também o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de ou da verdade, que procede do Pai, ele testificará de quem? Da denominação? Ele vai testificar de Jesus, de Yeshua, o Espírito. Ele não vai testemunhar de placa denominacional nenhuma. Continuando. João 14, volte um pouquinho. João 14, 17. Diz o seguinte. Eu vou até ler o 16, tá? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. A verdade vai adentrar no seu coração, meu querido. A verdade vai adentrar na sua alma, no seu espírito e na sua mente. Vai fazer morada em você a verdade, o Espírito da verdade, que testifica de Yeshua, de Jesus. Então, é interessante. Quando você pede, eu e você, quando nós pedimos uma oportunidade, olha que interessante, você chega numa denominação e pede uma oportunidade para pregar a verdade. Eles te dão a oportunidade? Respondam aí se vocês quiserem, até no chat, fique à vontade, ou abre o microfone. Mas quando você pede, se alguém aqui já fez isso, pede para um pastor, me dá a oportunidade de pregar, de falar a verdade. O que eles vão dizer? Que não, né?
conhecendo você, né, sabendo que, que agora você pertence à verdade, que o véu caiu do seu rosto, que agora ele não te engana mais, vai lá e pede uma oportunidade para pregar, para anunciar as boas novas da verdade. Eles vão te dar oportunidade? Não. E sabe por que que não? Eu vou responder aqui, ó. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Entenda agora, pastor. Se você, pastor, fecha as portas para aquele que humildemente quer trazer a verdade, humildemente, de forma humilde. Ele não vai lá bater em ninguém, nem ameaçar ninguém de morte, nem dar tiro em ninguém. Ele só vai entregar a verdade. Só isso, de forma simples, humilde, direta e objetiva. Como uma espada de 2 gumes, que penetra nas juntas, entre alma e espírito. Então, por que, pastor, que você fecha as portas para esses tais? Porque você, pastor, na sua denominação, se encontra o mundo. Você está totalmente enquadrado aqui, pastorzão, nesta passagem, onde o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, você faz da sua denominação um lugar mundano, onde a verdade não tem lugar, não tem vez. Porque aí quem manda é você, né, pastorzão? Você é o líder, você é o tal, você é o cara. Você manda, ali a igreja é minha, as ovelhas são minhas, a lã e a gordura é minha, sou eu que mando aqui porque eu sou o tal, não é isso? Então você faz do teu local um lugar mundano, porque o Espírito da verdade não entra aí. E você fecha a porta, não é? E agora, como é que ficou a situação? Será que algum pastor vai dar oportunidade? Será que algum líder, depois de ouvir isso daqui, vai dar oportunidade? Porque é o Espírito da verdade que está fazendo assim na sua porta, ó. E de novo. Está fazendo isso na sua porta, pastorzão. E você vai lá e fecha a porta com um cadeado e tudo. Por quê? Porque a verdade não pode entrar aí? Porque senão vai todo mundo ficar sabendo? Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Ele habita dentro de cada um. Não habita em templo nenhum, feito por mãos de homens, ímpios e mentirosos. Continuando. Vamos lá para a carta de 1 João, perto de Apocalipse. Pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que afirma, está falando agora comigo e com você, tá, meu querido? Agora está falando com todos. Todos. Aquele que afirma, eu o conheço. Eu conheço ao Criador, ao Pai. Eu conheço a Yeshua. Eu conheço Jesus. Eu conheço. Bate no peito. Eu conheço. Né? E não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, meu querido, serve tanto para mim como para você, como serve para todos os líderes. De uma forma simples. Se você diz que de fato você conhece a Adonai, mas não cumpre ao que ele manda, ao que ele ordena, ele é Senhor, ele é Rei. Se você não cumpre, você é mentiroso. E a verdade não está dentro de você. O Espírito da verdade não habita em você.
E o pior, para você agora, líder e pastor, se as pessoas que querem levar a verdade na sua denominação, levar a verdade, não é levar ameaças, mas levar a verdade, e você não permite, então o que será que está habitando aí dentro? Se a verdade não pode entrar, se a verdade não pode ser compartilhada, se a verdade não pode ser partilhada de uma forma amorosa e carinhosa, se não é a verdade, se você não deixa a verdade entrar, isso serve para mim e para você também. Se você não deixa a verdade entrar, o que habita dentro disso que você chama de templo? É a verdade? Me responde. Responde aí, bispo, apóstolo, presbítero, evangelista, diácono, sacerdote, papa, padre, tantos e tantos e tantos títulos, hierarquias. Me responde aí. Se você fecha as portas da sua denominação para a verdade, e eu não estou dizendo que aqui, dos que estão compartilhando no YouTube, ou eu, qualquer um, eu não estou dizendo que aqui somos o dono da verdade. Nós estamos apenas aqui anunciando a verdade que está escrita na mesma Bíblia que você carrega debaixo do seu sovaco todo domingo. Se você não deixa a verdade entrar, então me responde. O que habita dentro disso daí que você dirige? Se não é a verdade, é a mentira. Então a gente vai chegar num ponto, no clímax dessa palavra, onde existem dois pais. O pai da verdade e o pai da mentira. Se não sois filhos do pai da verdade, então sois filhos do diabo, a quem vós quereis fazer a vontade sempre. Continuando, na mesma carta de João, na mesma. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, ou Elohim, em outras traduções, né? Elohim significa Deus. Em hebraico, ou em aramaico, não me recordo agora. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Dá ouvidos, né? Quem não é de Deus, não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então a gente está chegando lá, hein? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, hein? Tá começando a apertar, tá começando a funilar. Existem dois espíritos que agem, principais, na Terra e na vida das pessoas. O espírito da verdade, quando se dá permissão, e o espírito do erro, da mentira, quando também se dá permissão. Então nós, que somos de Deus, e aqui não tem nenhum melhor que o outro, vale lembrar, todos aqui somos iguais perante o Criador. Nenhum menor, nenhum maior, todos iguais. No entanto, aquele que quiser ser o maior, que sirva a cada um que aqui está presente, a cada um que está no YouTube, a cada um que ouvirá. Até aqueles mais pequeninos, sirva
a todos. Sirva, sem querer nada em troca. Então, continuando. Se nós somos de Deus, se somos de Deus, quem conhece a Deus, então nos ouve. Quem não é de Deus, não nos entende. E por que você, pastor, não está nos entendendo? Sendo que a palavra é bem clara. Se você então não está nos entendendo, então você não é de Deus. É simples. Se você não é do Pai, você é de quem, meu querido? É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro ou da mentira. Então, cuidado. A partir de agora fica tudo muito claro e patente. Quando a verdade é dita, por mais que seja pequenino aquele que está dizendo, pelo mais pequenino de todos, quando a verdade é dita, e os tais não ouvem, é porque esses tais pertencem ao espírito da mentira e do erro. Ou seja, vós sois filhos do diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio. Então ficou fácil agora detectar aqueles que pertencem ao espírito da verdade e aqueles que pertencem ao espírito da mentira. Ficou fácil agora perceber quem está agindo na sua vida. Continuando. 1 João, o mesmo evangelho, capítulo 5, versículo 7. 5:7. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Primeiro João, capítulo 5, versículo 7. Vou repetir. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Para contextualizar um pouquinho, eu vou voltar no 6. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo, Yeshua. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. E é este que habita em nós. Se é que temos compromisso com a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. E, irmão, a verdade, nas igrejas não ensina essa palavra, né, irmão? Fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí me ensinaram muitas vezes na denominação que eu frequentava. E eu peguei essa mania. Agora eu estou mudando essa mania de falar, entendeu? Pode prosseguir. amém, amém. É enriquecedor. Concordo plenamente. E fique à vontade, irmão. Se quiser interromper, irmão Paulo e os demais, para acrescentar. Fique totalmente na liberdade do Espírito. Eu estou acompanhando a palavra, só que eu estou na Bíblia online, entendeu? Amém. Eu sempre saio para consultar, para ver. Tá escrito diferente aqui, mas dá para me entender o que você está falando aí, tá batendo o que está escrito aqui nessa Bíblia online aqui. Entendeu? Amém. Vamos até pegar, eu vou aproveitar o gancho então que o irmão disse. Vou aproveitar esse gancho. Eu vou abrir lá 1 João, na João Ferreira de Almeida, o Evangelho de 1 João.
Capítulo 5, o mesmo versículo. Capítulo 5, vamos para João Ferreira de Almeida. Eu estou com a King James, né? Um pouquinho diferente. Vamos lá. 5, 6, 7 e 8. Aproveitar o gancho do irmão. Irmão, aqui diz... Posso falar? Pode ficar à vontade. 5, né? 1 João 5, 5. Exato, 5, 6, 7 e 8. 5, 6, 7, 8? Capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Então vamos lá, vou ler por aí. Posso ler, irmão? À vontade. Espera aí. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. E lá e nas iluminações nós aprendemos que em Pai é o Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Isso. Não é isso, irmão? Isso, irmão. Isso. Não tá a mesma coisa que está escrito na tua Bíblia aí? Na João Ferreira de Almeida, sim. Eu estou na online. Eu não sei se é o Ferreira de Almeida. Eu não ligo por essa. Eu vejo que está escrito. Eu estou com a outra aqui também, a João Ferreira de Almeida também aqui na mão. Mas na online fica mais fácil para mim, que eu vejo direto. Entendeu, irmão? Mas pode prosseguir aí que eu estou acompanhando. Amém. Eu até aproveitando, então, é interessante esse ponto que o irmão Paulo disse, porque na King James não há, ou foi omitido aqui na tradução do copista, né, aquele que passou a tradução da King James, ele realmente omitiu a parte do João Ferreira de Almeida, que diz o seguinte, eu vou ler de novo, 6, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, Yeshua, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito, com E maiúsculo, né, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. É o seguinte, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E o 8? E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Né? É interessante até esse ponto aí, esse ponto que o irmão Paulo disse. E só para capitular, então, 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, perto de Apocalipse, tá? Capítulo 5, do versículo 6, 7 e 8. Amém? Então vamos continuar, vamos dar sequência. E o interessante aqui, fugir um pouquinho, mas o interessante é o Espírito, que é a verdade. Então sempre, 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 o que vai testificar é o Espírito da verdade, do qual somos ou de quem pertencemos. Este é o ponto. Né? Se o Espírito da verdade não habita em nós, ou se não testifica, então não pertencemos à verdade. Pertencemos à mentira. Verdade, mentira. Então, mais uma vez voltando naquele ponto, por que então não temos oportunidade de levar as boas novas? Em certos lugares que se chamam de denominação. É complicado. Continuando, vamos abrir para finalizar esse ponto da verdade aqui, de desviar de igreja. Na realidade, todos os irmãos aqui já entenderam muito bem que quem se desvia não desvia de denominação, se desvia da verdade. Esse é o único e verdadeiro desvio. Ou seja, significa isso. Tá? Não é nada de desviar de denominação, isso não existe, isso é mentira. Bom, abra para encerrar no Evangelho de João, capítulo 5. João capítulo 5, versículo 25. Evangelho de João. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. A irmã Deusati, o que nós estávamos comentando anteriormente é a primeira carta de João, que fica lá em Apocalipse, perto de Apocalipse, tá? Aquelas 3 cartas. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Ok?
Então, e agora nós vamos para o Evangelho de João. Está lá no começo do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Continuando, então, para a gente encerrar o ponto da verdade. João capítulo 5, versículo 25. Vamos ler. Mais uma vez, verdadeiramente, vos afirmo. Mais uma vez, verdadeiramente, vos afirmo. Eu vou até abrir a João Ferreira de Almeida para a gente comparar também. João 5, 25. A gente faz a leitura das duas traduções. 5:25, João 5:25. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos, eu e você, tá? Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, Filho de Elohim. E os que a ouvirem, viverão. A verdade, meus queridos, a grande verdade, que é a voz de Yeshua, a voz de Jesus, porque da boca dele só sai a verdade, ela já está sendo ecoada, anunciada pelos quatro cantos aí, via internet, via pessoalmente. E os mortos, eu e você, encontrávamos mortos, na mentira, no engano. Ouvimos a voz de Adonai, de Yeshua, de Jesus. E os que a ouvirem, viverão. Porque são como ovelhas que são libertas de um aprisco que sugava, que escravizava. E glórias ao Pai por essa voz que nos alcançou e nós demos ouvidos. Então, encerra-se o ponto da questão verdade, a verdade, da qual nós pertencemos. E o que é desvio, de fato, o que é essa palavra? Tendo ficado claro, principalmente para você, pastor, nunca mais aponte o dedo para quem seja. Nunca mais aponte o dedo e diga que aquela pessoa está desviada da sua denominação. Cuidado com a sua língua, porque mediante a palavra você vai responder por cada letra de cada palavra que você omitiu, que você disse, que você pronunciou contra estes pequeninos. E que neste caso, infelizmente eu vou ter que te dizer, é você que está desviado da verdade. Porque você não a aceita. Você não abre as portas para que ela entre no seu clube denominacional. Porque a partir do momento que a verdade entrar, Yeshua, Jesus, é quem vai reinar. E não você, homem, de carne e osso e sangue, falho. Continuando, então. Vamos agora encerrar essa palavra, essa pequena palavra, com o tópico mentira. Olha que interessante. Ah, não. Olha que interessante. O ponto... Não abri, não? Vou abrir. Não quero mais, não quero. Vou abrir, pô. O ponto da palavra mentira. Então, abre no mesmo Evangelho de João, capítulo 8, 44. João, capítulo 8, versículo 44. João 8,44 diz o seguinte, presta bem atenção, principalmente você, pastorzão. Vós pertenceis a vosso Pai. Você se lembra, meus queridos e amados aqui participantes, e os que nos ouvem no YouTube, você se lembra quando Yeshua, Jesus, ensinou a oração modelo, né? Como que ele iniciou? Pai nosso que estais no céu.
todo aquele que tem compromisso com a verdade, que é nascido da verdade, que é gerado pela verdade e que vive agora pela verdade, tem o direito, ou foi concedido o direito, de chamar o Criador de Pai. Pai nosso que estais no céu. Mas, todavia, aquele que não tem compromisso com a verdade, que não aceita a verdade, que fecha as portas para a verdade, que se recusa ou que recusa a verdade, tem um pai. E esse é o diabo. O pai da mentira. Continuando, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino ou homicida desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade. Jamais. Porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Agora começou a ficar um pouco pesado, meu querido. Por quê? Se o pai age de uma forma, o pai da verdade age de uma forma dizendo a verdade, os filhos se comportarão da mesma forma, dizendo a verdade. É simples. Viverão pela verdade. Terão compromisso com a verdade. Anunciarão, proclamarão a verdade. É característica daqueles que são filhos do pai da verdade. Agora que interessante, olha as características dos filhos do pai da mentira. Olha que interessante, principalmente você que fecha as portas para a verdade, que não dá oportunidade, não deixa que a verdade entre, o que não deixa que a verdade seja anunciada. Olha as suas características, presta atenção. O pai foi assassino homicida desde o princípio. Ele destrói vidas, ele mata vidas. Os filhos terão a mesma característica. Destruirão vidas com o engano e a mentira. Porque a mentira e o engano destrói vidas, sim. Assassina vidas, mata vidas. A mentira e o engano. E esse pai da mentira jamais se apoiou na verdade. Os filhos deste pai também nunca se apoiam na verdade, porque segue a característica do pai deles. A não ser que você se arrependa. Ouça a verdade, aceite a verdade. Principalmente você, pastorzão, que diz que já aceitou Jesus no coração. Você não deixa a verdade entrar? Quando te pedem a oportunidade para levar a verdade, você fecha as portas. Então que Jesus é esse que você aceitou? Você não aceitou a verdade. Me perdoe. Você aceitou qualquer Jesus. Qualquer aí. Jesus com G e com Z, né? G-I-Z-U-Z. Jesus. Você aceitou qualquer coisa, menos a verdade. Agora, se você se arrepender, abaixar o nariz, ser humilde, reconhecer, como eu fiz isso, eu tive que fazer isso em certo momento. Porque eu era arrogante, eu era orgulhoso. Só que chegou um momento que a verdade bateu de frente. E contra a verdade, não se pode colocar-se. Ou não se pode colocar contra a verdade, senão pela verdade.
Então fui obrigado a baixar o nariz, reconhecer que eu estava errado, me converter de fato e aceitar Adonai, Yeshua, Jesus, como meu único Salvador, como a verdade, plena verdade. Então, continuando as características do filhos ou dos filhos do pai da mentira, porque não existe verdade alguma nele. Se no pai da mentira não existe verdade, consequentemente nos filhos também não haverá verdade neles. E agora? Se você não tem compromisso com a verdade, se você não aceita a verdade, então você tem compromisso com a mentira e aceitou a mentira. O que existe logo dentro de você, então é a mentira. E o que você fala é a mentira. Logo você é mentiroso, filho do diabo. Continuando. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Logo, quando os filhos também falam mentira. E quando falam do que lhe é próprio, porque são mentirosos e filhos do pai da mentira, a não ser que você, meu queridão, arrependa-se humildemente, como muitos aqui presentes fizeram, de forma humilde, reconheceu diante do Criador, se arrependeu e aceitou, aí de fato sim, aceitou ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, toma muito cuidado. E eu vou até dizer aqui em cima, para contextualizar o versículo 44, porque até então nós aqui estamos dizendo a verdade, anunciando a verdade, proclamando a verdade de graça. Ninguém aqui está cobrando dízimo, nem oferta, nem nada. De graça recebeste, de graça dai. Está me entendendo, pastor? Então eu vou contextualizar. Versículo 42 do capítulo 8 de João. 42. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? Eu faço essa pergunta a você, pastorzão. Por que você não entende o que a gente está dizendo aqui? Por que você não compreende? E aí vem a resposta. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Yeshua dizendo. Jesus dizendo. Por quê? Porque vós pertenceis a vosso pai, o diabo. Continuando. Olha que interessante. Abre lá em Provérbios, vamos para o Antigo Testamento, vamos passear um pouquinho no Antigo Testamento. Livro de Provérbios, depois de Salmos, tá? Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Olha que interessante. Essa aqui deve ser parte das nossas orações também, porque é muito interessante e muito importante. Provérbios, capítulo 30, versículo 8, que diz assim: Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também
não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. Olha que interessante. Eu vou me ater só nesse versículo, embora todo o capítulo 30 seja útil e muito proveitoso, mas é interessante que ele diz o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Porque a falsidade, meus queridos, e a mentira nos rodeia a todo o momento. E se não vigiarmos, seremos novamente vítimas da mentira e da falsidade. Onde eu ou você poderá estar proferindo mentiras e agindo com falsidade. Por isso é que ele diz: afasta de mim, Senhor, a falsidade e a mentira. Não é afastar pessoas, é a mentira e a falsidade. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me tão somente o sustento diário necessário. Muito interessante essa segunda parte, mas não vamos entrar, porque isso daqui dá muito pano para manga em nossos dias atuais. Mas vamos continuar. Romanos, pula lá para o Novo Testamento, capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Todo esse contexto que nós estamos lendo é o contexto da mentira. Porque finalizamos a parte da verdade e o tal desviar de denominação, que não existe isso. Não existe nem aqui, nem na China, nem na Lua, nem em lugar nenhum. Romanos 1, 25. Que diz o seguinte: Porquanto, presta atenção, porquanto trocaram a verdade de Deus, de Elohim, pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós poderíamos aqui puxar todo o contexto que está incluso este versículo. Mas eu só quero chamar a tua atenção com relação a este ponto. Que isso está acontecendo em nossos dias de forma tremenda e descarada. Trocaram a verdade do Pai pela mentira, sim. Por isso que fecham as portas. Quando tentamos dizer a verdade, fecham as portas. Por quê? Porque a verdade liberta. E a mentira aprisiona. Então trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados. O interessante hoje em dia é que você pode falar mal de Yeshua, Jesus, você pode falar mal do Pai, você pode falar mal até do Espírito Santo, você pode falar mal de tudo e de todos, mas nunca, jamais pode criticar o pastor, o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele é o pastor. Não toqueis no ungido, não é isso? E o que isso significa? Idolatria. Porque o líder, o pastor, o apóstolo, o bispo, o papa, está acima de tudo e de todos. Ele não está na nossa esfera humana. Ele vive numa plataforma superior. Ele não está sujeito a críticas e nem falhas. Não. Jesus, sim, Jesus você pode criticar. Mas o pastor não. Isso configura-se idolatria. Então adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador.
que é bendito para sempre. Mais uma vez aqui trocaram a verdade pela mentira. E é óbvio que vão defender e adorar o tal líder espiritual. Por que que vão adorar ele? Porque ele é mentiroso, filho do pai da mentira, e profere mentira. E aí o que que acontece? Aceitando a mentira, acabam adorando aquele que proferiu a mentira. Agora, a partir do momento que a verdade entrar, o mentiroso cai por terra. E a adoração termina. A idolatria termina. O véu cai do rosto das pessoas e ela vê claramente que o único digno de adoração é o nosso Senhor Jesus, é Yeshua. Então por que que adoram e idolatram esses? Porque é dele que provém a mentira que manipula e que engana. Então como ele consegue manipular e enganar com a mentira, ele consegue controlar, e desse controle, dessa manipulação, vem a adoração a esse tal. E acabam adorando seres criados em lugar do Criador. Mas, irmão, você está dizendo que existe idolatria no meio evangélico pentecostal? No meio evangélico protestante? Existe, meu querido. Existe. E muita idolatria. Muita idolatria. No meio evangélico, entre seus ditos pastores e líderes, e principalmente no meio gospel. No meio musical gospel, perdão. No meio da música, é onde mais se produz idolatria, ídolos e idólatras. Adoram seres criados no lugar do Criador. Por quê? Porque esses tais não têm compromisso com a verdade. Então, a maioria dos crentes evangélicos pentecostais tem que perder a mania feia e o hábito feio de ficar apontando o dedo para os católicos. Eu digo isso porque eu mesmo, há muito tempo atrás, eu apontava o dedo, dizendo, tá vendo, o católico é idólatra, fica com imagem na parede. A gente apontava o dedo, não apontava? Ficava julgando. E mal sabem os denominacionais, os crentes evangélicos pentecostais, protestantes, que também são idólatras. E ainda quer ficar apontando o dedo? Tira a trave do seu olho primeiro, para depois enxergar o cisco no olho do teu irmão. Você idolatra seu pastor, idolatra seu líder, idolatra os seus ídolos musicais, gospel, idolatra o seu templo, idolatra um monte de coisa, menos adoração ao Criador. Ponto. Então, continuando, 2 Tessalonicenses, abre lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler. É por este motivo, o contexto é mentira que nós estamos discutindo, tá? Agora, a mentira. 11. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, ou lhes envia a operação do erro, em algumas traduções. Então é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Olha que interessante. Talvez você esteja perguntando, poxa, mas Deus, o Pai, o Criador, enviou o espírito do erro para que creiam na mentira? Mas vamos então contextualizar um pouquinho mais em cima, rapidinho, eu vou até abrir na João Ferreira de Almeida aqui,
capítulo 2, versículo... Só para a gente contextualizar. Do 9 em diante. 2 do 9 em diante. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que seria o anticristo, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio da mentira. E com todo o engano, versículo 10, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Quem são estes aí que perecem? Quem são esses que o anticristo vai enganar e que estão sendo enganados atualmente? Quem são esses? Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quer o amor da verdade para se salvar. E olha que interessante. Olha que interessante. Quem é que liberta? Quem é que salva? Quem que liberta? Quem que salva? É a denominação? É a frequência num lugar? Não. É a frequência num lugar? Numa denominação? Não, é a verdade. E por que você não deixa a verdade entrar, pastor, na sua denominação? Por que você não permite que essas pessoas recebam a verdade? Porque aqui está dito o seguinte: e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Quem que está perecendo atualmente? Aqueles que não recebem ou não receberam o amor da verdade para se salvarem. Que neste contexto aqui, claro, são aqueles que foi anunciada a verdade, mas não receberam. Propositadamente. Então eu te deixo a oportunidade aí, pastor, para você abrir as portas e deixar que a verdade entre. Para que todos tenham a oportunidade de receber o amor da verdade. Agora, para você que não quer receber a verdade, que não quer aceitar a verdade de propósito, sabendo que você está errado, você não quer aceitar a verdade, então o que acontece? Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, o espírito da mentira, do erro. Para que creiam no quê? Então na mentira. Então já que você, pastorzão, não quer abrir as portas para a verdade, então você vai continuar crendo na mentira, pregando a mentira, e o seu final será trágico. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Esses que serão julgados, os que não creram a verdade, são todos que ouvem a verdade, entendem, mas não crê, não confia, não aceita. Antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira. Então, mais uma passagem rapidamente, que é o primeiro evangelho de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. Pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha lá que interessante. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, né, do Pai, a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, para você que hoje recebeu a unção
que é verdadeira, permaneça na verdade, meu querido. Permaneça firme na verdade. Porque a unção está sobre você. A unção que vem do Espírito da verdade e que te ensina tudo. Agora para você, meu queridão, que não deixa e não permite que a verdade entre no seu coração, no coração das pessoas, principalmente você que lidera pessoas e que se diz pastor e que não permite, não dá oportunidade para que a verdade entre, eu vou te dizer uma coisa, a unção que está sobre você não é do Espírito da verdade, e sim a unção do Espírito da mentira, do qual te ungiu para que você pronuncie mentiras. E é essa unção que te ensina a mentir. Então, nós estamos fazendo um grande contraste aqui, meus queridos, entre verdade e mentira, espírito da verdade e espírito da mentira. Aqueles que têm compromisso de fato com a verdade e aqueles que têm compromisso com a mentira. Nós vamos lá para o Evangelho de João, agora para finalizar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte. João, capítulo 1, versículo 13. Evangelho, tá? Esses quais, não nasceram do sangue. No caso, eu e você, ou todos que realmente de fato conheceram a verdade e têm compromisso com a verdade e nasceu da verdade, né? Diz o seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o interessante é que esses que nascem de Deus é porque ouviram a verdade chocou de uma forma tão grande, eu acredito que isso tenha acontecido com os irmãos aqui presentes. Quando se deu conhecimento da verdade, chocou de uma forma que foi pior que um 220, foi pior que um trifásico. Foi um choque tão grande que teve que nascer de novo, porque é a verdade. É a verdade. Chocou, impactou. Pá! Aí confundiu, chacoalhou tudo. Pá, 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 pá. Nasceu. Oh, glória. Então esses tais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, união entre homem e mulher. E nem tampouco, nasceram da vontade do homem. Ei, pastorzão, que tem compromisso com a mentira, que é filho da mentira. Quantos filhos você tem gerado aí através da mentira, hein? E quantos filhos você controla com a mentira? Quantos são manipulados por você com a sua mentira? Você está fazendo bastante filho, né? E olha que alerta fica para nós. Quantos discípulos estamos fazendo da verdade? Quantos discípulos estão sendo gerados com a verdade e nascem da vontade de Deus? Porque é a verdade que gera, que traz esse novo nascimento. Quantos estamos discipulando e levando a verdade? Porque os filhos da mentira no mundo, e quando eu falo mundo, eu não falo mundo secular, eu falo denominações, sistema religioso. Quantos filhos da mentira no sistema religioso estão gerando filhos e filhos pela sua vontade, que é a vontade do homem, e não da de Deus? Porque é a mentira que impera lá. Estão gerando muitos. E nós? O que estamos fazendo? Com então a verdade que está dentro de nós. E aí, para encerrar 1 Coríntios, capítulo 2, 12. 1 Coríntios, capítulo 2, 12. Mas nós, agora está falando comigo e com você, amado.
Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, meu querido, se você não recebeu a verdade, não recebeu o Espírito da verdade, não recebeu o Espírito que provém de Deus, que é a verdade, você recebeu sim o espírito do mundo, o espírito da mentira e o espírito do erro. E a você, pastor, líder, que diz que recebeu o Espírito Santo, né? Se você não permite que entremos em seu clube e anuncie as boas novas do Evangelho, a verdade, o caminho e a vida, se você não permite que o Espírito da verdade entre na vida das pessoas que você lidera, e principalmente na sua, se você não permite que entre, é porque o espírito do mundo, do diabo e da mentira está no seu coração e no coração daqueles que você tem introduzido com a sua mentira. Permita que o espírito da verdade entre em sua denominação. Permita que o Espírito da verdade entre em seu coração e através da sua boca você comece a dizer a verdade e anuncie a verdade. E essa verdade, então, entre nos membros que frequentam a sua denominação e seja gerado filhos da verdade, libertos pela verdade. Se você não permite que o Espírito da verdade entre, se você não nos permite que a verdade seja dita dentro da sua denominação, então encerramos aqui dizendo que quem reina em sua denominação é o espírito do mundo e do diabo. E que fique esse alerta para todos que frequentam um sistema religioso chamado cristão evangélico. Fique esse alerta. Deixe que o espírito da verdade entre no seu coração. E aí sim, o Espírito te apresentará Yeshua, Jesus, o único Salvador, o único pastor. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida que você precisa viver. Amém, irmãos? Que o Pai nos abençoe a todos. Amém. Dando continuidade ao culto. A oportunidade para participar está aberta a todos, para trazer um louvor, uma palavra, uma oração. Amém? Vou estar lendo em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática, mostrar-vos-ei aqui incomparável. Assemelha-se a homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela, imediatamente desabou e foi grande sua ruína. Amém.
Mais algum irmão gostaria de participar do culto com algum louvor, com alguma oração, com alguma palavra? Irmão José Ferreira poderia estar fazendo uma oração de agradecimento ao culto? Glória a Deus. Aqui quem fala é o irmão Afonso. O irmão José Ferreira está deitado ali, irmão. Eu vou fazer a oração em nome de Jesus. Amém. Oremos. Soberano e eterno Pai Celestial, te damos graça pelo privilégio, pela oportunidade de termos sido alimentados pela Tua Palavra, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por ter usado o Teu instrumento aqui nesta terra, Senhor, nosso amado irmão, Ronan Gabriel. Que o Senhor possa continuar a utilizando, ó Pai, na Tua obra, transmitindo a Tua Palavra, Senhor, a verdade do Evangelho. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos que se fizeram presente neste culto, louvando, glorificando e exaltando a Tua majestade, Pai. Pai querido e Pai amado, visita nesta hora a todos aqueles que estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo desprezados, ó Pai, pelos religiosos. Ó Pai Santo, restaura estes corações, estas vidas, que eles possam se aperceber que o Teu amor é grandioso e Tu és um verdadeiro Pai, e que o Senhor não despreza a nenhum dos que o buscam. Por isso, Pai, vai restaurando a fé, vai restaurando a vida espiritual de cada um dos ouvintes que se encontram, Senhor, cansados e abatidos, ó Pai. Que eles possam receber nesta hora a libertação de todo esse sistema mentiroso, Pai, que o ser humano criou sobre a face desta terra através da inspiração satânica, através do pai da mentira, que é o diabo, conforme a Tua palavra foi pregada nesta noite aqui, Senhor. E nós, de bom grado, recebemos em nossos corações. Oh, Pai Santo e Pai amado, nós te agradecemos por ter nos dado despertamento nesta noite. Nós agradecemos pela vida de cada um dos ouvintes que ouviram e que ouvirão a gravação deste culto, Pai. Pai, capacita-nos para Te louvar, sempre em espírito e em verdade. Limpa e purifica os nossos corações a cada dia. Livra-nos do engano e da mentira, Pai. Joga por terra toda a soberba, todo o orgulho, toda a arrogância. Dá-nos sabedoria e discernimento espiritual para estarmos sempre nos esvaziando de nós mesmos, Senhor Deus, Pai. Assim como o apóstolo Paulo falou, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E que Cristo viva em nossas vidas, Pai. Ó Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos o privilégio e a oportunidade, ó Pai, de termos participado deste culto e verdadeiramente fomos alimentados. Despeça, Senhor, agora, cada um na Tua paz, no Teu amor, e que possamos continuar firmes e constantes no Senhor e na obra do Senhor. É o que te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Estamos gratos pela presença de todos, e os que estão assistindo também vão assistir. Desejo a paz do Senhor para todos e uma boa noite.